Olá, Cláudia Cury do canal Mrs Crochê, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a fazerem esse organizador, também conhecido como porta-treco aí no Brasil, né? Aqui a gente chama de organizer. Eu fiz esse porta-treco todo no ponto Elizabeth, mas eu não vou ensinar nesse vídeo o passo a passo do ponto Elizabeth. Quem ainda não sabe, recorra ao vídeo número 29, lá eu ensino passo a passo esse ponto. Esse daqui ficou com 23 centímetros de largura por 40 de altura. Eu fiz com 30 correntes mais 4, porque o ponto Elizabeth é sempre assim, número par de correntes mais 4. Então você tem que fazer o fundo e os bolsos com o mesmo número de correntes, tá bom? Para todas as partes casarem direitinho aqui. E a altura você vai poder fazer da altura que você quiser o fundo e da largura que quiser também. Esse daqui eu fiz com a linha número 4 aqui nos Estados Unidos, tá bom? E a agulha 4,5 milímetros. Então você utiliza uma linha que é compatível à agulha 4,5 milímetros. E esse ponto é legal porque ele é encorpado, tá vendo? Fica um porta-treco bem legal. Utilize a mesma linha, tá? A mesma espessura de linha, tanto para o fundo quanto para o bolso, para não ter risco do bolso ficar maior ou menor que o fundo, senão não vai casar na hora da gente fazer o acabamento aqui. Vou ensinar também o cordão romeno para vocês fazerem esse acabamento aqui, que eu achei que ficou uma graça. Aí no Brasil vocês conhecem também como cordão romano, mas eu aprendi aqui nos Estados Unidos que ele é romeno e não de Roma. Ele é da Romênia e não de Roma, mas o nome não interessa, interessa que ele é muito lindo. E então é isso, eu vou fazer as 3 partes com 30 pontos mais 4, você faça com quantas correntes você quiser. Quando eu tiver com o fundo pronto e os bolsos prontos, eu volto para a gente unir as peças. Pessoal, cheguei aqui no fim do fundo, né, do organizador. Ele ficou com 20 centímetros de largura por 36 de altura, tá bom? E os bolsos ficaram... Os meus ficaram com 11 centímetros de altura cada um. Então agora eu vou terminar aqui o último ponto que faltou e vou fazer uma corrente para terminar o ponto e vou virar o meu trabalho, que agora nós vamos fazer uma borda aqui só em pontos baixos, tá bom? Começando aqui no primeiro, introduzo um ponto baixo. E quando vocês abrem o trabalho, vocês veem aqueles 2 buraquinhos, né? Agora, você vai colocar um no primeiro e um ponto baixo no segundo. Cheguei aqui no último ponto, ó, são os 2 buraquinhos, lembra? Então, vamos fazer no primeiro um ponto baixo e nesse último aqui, nós vamos fazer, no último buraquinho, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Porque aí... fica mais quadradinho aqui, fica mais bonito, tá vendo? E agora a lateral, você vai fazer um ponto baixo em cada carreira. Uma carreira tem esse gordinho aqui, tá vendo? Que é o ponto mesmo. E a outra, a gente tem, essa outra carreira aqui, tem esse buraquinho aqui da linha das correntes, tá bom? Então vai ser um no gordinho aqui, nas 2 linhas mais externas, um ponto baixo, e depois no buraquinho. Pronto, a lateral aqui ficou pronta. E agora, cheguei no próximo canto, vou fazer os 3 pontos baixos no mesmo. E agora essa parte de baixo, que na verdade era a linha das correntes, né? Aqui que a gente começou o trabalho. Quando você abre, você tem os 2 buraquinhos também, você vai colocar um ponto baixo dentro de cada um deles, para ficar igual a essa parte de cima aqui, uma vai ficar com o mesmo número de pontos. Já estou chegando aqui no fim da última lateral, agora tem esse gordinho aqui, tá vendo? Você vem aqui na última linha que tem e faz 3 pontos baixos no mesmo lugar. E agora, você vai ter esse nozinho aqui e o primeiro ponto, tá vendo? Você vê bem as correntes. Nesse aqui, você vai introduzir a sua agulha e fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, e agora a gente pode cortar a linha. Puxa
E agora, gente, pra gente colocar as alças aqui, onde a gente vai introduzir o tubinho, nós vamos medir aqui, fiquei com 22 centímetros, né? Porque tinha ficado 20, agora a gente fez essa borda em volta, eu fiquei com 22. Então a metade é 11, você marca bem aqui no 11. Ou com o marcador de pontos. Se você não tem um marcador de pontos, você pega qualquer pedacinho de linha e introduz aqui bem na medida, tá? Tá vendo? Não precisa ter um marcador, mas o marcador ajuda aí. Olha lá. E aí, de novo, a metade. Aqui tem 11, então a metade, 5,5. Aqui no 5,5 eu vou colocar o marcador. E do lado de cá também. E agora nós vamos fazer com pontos baixos a alça. Você faz, inclusive, da largura que você quiser. Essa vermelha e cinza, eu fiz apenas 3 pontos baixos aqui, tá vendo? 4, 5, 6. Vou fazer a mais larga, vou fazer com 6 pontos. Não, vou colocar nesse anterior aqui. Vou prender a linha, faz uma corrente, né, para segurar a linha. E agora, uma corrente para dar a altura do ponto baixo, um ponto baixo no mesmo que você está, um no seguinte, vou fazer com 6 esse. Quero ela mais grossa. Vamos ver se vai ficar bonito. Faz uma corrente, vira o trabalho, e agora nós vamos fazer algumas carreiras até dar a altura. E aí você tem que testar com o tubinho que você tem, porque você vai ter que costurar essa parte aqui atrás. Então tem que ficar de um tamanho que seu tubinho entre aqui, tá bom? Ele nem precisa ficar folgado, ele pode ficar apertadinho, porque você não vai utilizar muito, né? Mas você tem que fazer o teste com o tubinho que você for colocar. Eu vou cortar uma linha um pouco mais comprida, vou puxar, e agora com essa linha que eu acabei de cortar, eu vou costurá-la aqui. Você dobra. E aqui, bem no comecinho aqui, tá vendo? Você vai fazer 2 pontos. É bom fazer 2 aqui nesse comecinho para ficar bem firme, tá? Aí. E agora, na sequência, você não pega muito lá atrás não, porque senão vai aparecer a linha aqui, tá vendo? Pega só os pontos que estão mais desse lado aqui e passa por dentro de 2 alças aqui, olha. Faça 2 pontos aqui, para ficar bem firme e não soltar. Agora você dá um nó, na verdade, olha, você pode dar um nó com esse rabinho aqui, tá vendo? Um no outro, e esconde as 2 linhas aqui por dentro. Olha aí, ficou certinho, tá vendo? E o tubinho vai passar, porque eu fiz o teste, tem que passar, pelo amor de Deus, passou, tá vendo? E agora do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa. Pessoal, quando vocês forem fazer essa outra, dá uma conferida se essa parte aqui, olha, essa ponta vai ficar exatamente da mesma medida que essa, tá? Porque no centro aparece menos. Aqui é onde vai aparecer mais, se ficar esse lado diferente desse. Então aqui você tem a da curva, né? A curva, bem a curva aqui, depois você tem 3 pontos. Então coloque a agulha, una a linha agora, de maneira que também fica o da curva 1, 2, 3. Então vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade é nesse outro aqui, tá vendo? Porque essas pontas têm que ficar equilibradas. Antes de nós unirmos as peças, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos também em volta dos bolsos, tá? Porque aí vai dar um acabamento mais legal. Pronto, fiz o acabamento nos bolsos também. Agora a gente vai posicionar os bolsos prendendo com algumas agulhas. Eu vou unir, na verdade você une com o ponto que você preferir. Eu vou unir com o ponto caranguejo, que é bom que eu ensino para vocês também. Se eu fosse fazer um outro ponto, eu começaria deste primeiro aqui e seguiria nesse sentido, né? Que é o sentido que a gente trabalha. O caranguejo, para quem não sabe, anda para trás e o ponto caranguejo é a mesma coisa. Nós vamos andar para trás. Você une aqui nesse primeiro ponto, une a linha e faz uma corrente para segurar a linha. E agora nós vamos andar para trás. Você vem no ponto
anterior aqui, introduz nas duas alças e busca sua linha lá de trás e traz para frente. Faz uma corrente, o ponto baixo. Novamente no seguinte, introduz, busca a linha lá de trás, termina o ponto baixo. Tá vendo? É bem fácil e dá um acabamento tão bacaninha. Pronto, cheguei aqui na altura dos bolsos e agora a mesma coisa. Bem nesse do cantinho aqui, você pega as duas alças, tá? E daí pega as duas alças lá de trás também, a branca, busca a linha lá de trás para frente, termina o ponto baixo. No seguinte a mesma coisa, introduz nas duas da frente, nas duas de trás, cuidado para não pular nenhuma aqui atrás, tá bom? E é isso que você vai fazer em toda a volta. Terminei aqui a lateral do bolso, tá vendo? Aqui você passa direto. Eu fiz até aqui no último, bem o da esquininha aqui do bolso, tá? E já até comecei aqui no bolso seguinte e vou fazer agora direto, como nós fizemos aqui. Apenas um em cada ponto, tá vendo? Vou fazer toda a volta. Quando você chegar no último ponto caranguejo, você faz normalmente, faz uma corrente, corta sua linha e puxa, que aí nós vamos esconder aqui atrás. Tá vendo? E agora eu vou unir novamente a linha aqui e vou fazer esse pedacinho da mesma maneira. Pronto, gente, agora nós vamos fazer ponto caranguejo na parte de cima dos bolsos e aqui também eu vou fazer ponto caranguejo com ele solto mesmo. Depois nós vamos dar uns pontinhos aqui para fechá-lo, tá? Então, fiz os pontos caranguejo e aqui o bolso tá aberto ainda, né? Nós vamos dar uns pontinhos para fechá-lo. Com uma agulha de tapeçaria, você vem lá de trás e passa para frente. Dá um nó aqui frouxo, depois a gente vai soltar esse nó para prender essa ponta da linha. E agora você vai dando uns pontinhos, pegando só aqui nessa parte de trás do ponto caranguejo. Pronto, a costura tá feita. Agora nós vamos fazer o cordão romeno para poder pendurá-lo aqui depois onde você quiser. Para se fazer o cordão romeno é o seguinte, você faz duas correntes, uma, duas, e na primeira corrente você coloca um ponto baixo. Feito o ponto baixo, você roda o seu trabalho, que aqui você vai ter uma linha abaixo dessa corrente aqui, tá vendo? Você introduz nessa linha e trabalha um ponto baixo aqui nessas duas. Roda o seu trabalho novamente, que agora você vai ter duas. A partir de agora você vai ter sempre duas abaixo daquela corrente. Você trabalha apenas essas duas primeiro e depois faz o ponto baixo. Roda, introduz nessas duas, trabalha só essas duas que você acabou de introduzir e finaliza com o ponto baixo. E é isso agora que você vai fazer até alcançar o tamanho que você quer o seu cordão. Quando chegar ao tamanho que você quer, você simplesmente faz uma corrente e puxa, corta sua linha, né? E puxa. Não corta muito rente, não. Aproveitar o comecinho da linha e o finzinho da linha para costurar e formar essa argola. Então você tem que fazer a medida que você quer um pouquinho maior, né? Porque aqui você vai perder um pouco do tamanho dela. Daí você coloca a agulha na agulha, tá? Então você mede lá mais ou menos, tá vendo? Para dar certinho e costura, tá? Já medi e aí você dá alguns pontinhos. Faz isso dos dois lados. Depois que você acabar aqui, você faz o acabamento, esconde a linha, né? Faz isso do outro lado e aí já vai estar pronto. Aí, tudo certinho. Posiciona aqui e já introduz o seu tubinho em todos os buraquinhos que você fez da medida certinha, né? Você mediu tudo, então não tem erro. Aí que graça que fica.
E pronto, ficou pronto o nosso porta-treco. Achei que ficou uma graça. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Não é um projeto difícil, bom para iniciante treinar o ponto Elizabeth, tá? Então, deixa um sinalzinho positivo se você gostou desse projeto, assine o canal e clique no sininho para você receber notificações quando tiver vídeo novo entrando aí no canal, tá bom? Tchau, gente, um grande abraço.